do Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala é o presbítero André, sou membro da primeira igreja presbiteriana de Barbacena, aqui no bairro Caiçaras, Rua Paraupeba, cidade de Barbacena, Minas Gerais. Assim que puder, faça-nos uma visita. Eu queria levar a você, nesse momento, a refletir comigo no Salmo número 8, livro dos Salmos, número 8. Assim nos diz a palavra do Senhor. A glória divina e a dignidade do Filho do Homem, ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Que o Senhor nos fale através desse lindo salmo. É um salmo de Davi. Davi era um compositor, um músico, arpista, que se dedicou a organizar o louvor ao Senhor. No seu reinado, na casa do Senhor, haviam 4.000 levitas que cantavam continuamente no tabernáculo. Desses 4.000 levitas, Davi instituiu 288 mestres de canto. Este salmo é conhecido como o poema da sabedoria. Davi o compôs de forma específica e com endereçamento específico. Abaixo do título do salmo nós temos uma importante informação. Davi dedica esse salmo ao mestre de canto para o louvor ao Senhor, segundo uma melodia específica, os lagares, o nome dessa melodia. É certo que se remete à alegria da colheita. O lagar era o local onde as uvas eram pisadas, onde o azeite era colhido na prensa da azeitona. O lagar significava abundância. E nesse sentimento da providência do Senhor, da abundância do Senhor na provisão do pão, Davi, ele endereça esse salmo para que ele seja cantado nesse espírito. Há algumas versões, traduções da palavra do Senhor para o português que indicam que seria segundo a afinação gitite, ou segundo a entonação gitite. Gitite vem da raiz grega, raiz hebraica, gat, que significa prensa do lagar. Poderia ser uma forma de tocar um instrumento, como uma sequência de sons, uma escala, como dizemos, específica. Poderia ser uma harpa, alguns advogam que seria um instrumento chamado harpa gitite. O certo é que esse salmo deveria ser entoado com júbilo e numa melodia específica. E Davi, como músico, o compõe e o endereça dessa forma, assim como também é endereçado o Salmo 81, o Salmo de Asaf, segundo a melodia, os lagares, e também o Salmo 84 dos filhos de Corá, também segundo a melodia, os lagares. E o que nos diz esse salmo? É um salmo que exalta a majestade divina, o Senhor, Criador dos céus e da terra. É um salmo que retrata a revelação dessa majestade através da natureza criada
e é um salmo que reflete sobre a posição humana diante de um Deus tremendo, Criador dos céus e da terra, e o que Deus espera do homem. Os versículos 1 e 2 refletem sobre a majestade divina. Davi se põe a meditar e a exaltar o nome do Senhor, e ele diz: Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Deus, ele escancarou a sua glória através da criação. Deus se revelou através da criação. Ele estabeleceu o firmamento, ele pôs o céu no seu lugar, ele colocou os astros, cada um bem postos, com o seu próprio dedo. E Davi passa a engrandecer o seu Criador. No versículo 2 temos um contraste. Davi acaba de falar sobre a glória excelsa do Senhor, sobre a magnitude de sua divindade, e ele fala de uma coisa tão pequena que é o louvor que sai da boca das crianças. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força para calar os inimigos. Esta passagem, ela se cumpriu na vida de nosso Senhor Jesus Cristo quando esteve aqui na terra, em que algumas crianças o louvaram dizendo Hosana ao filho de Davi. E os sacerdotes, autoridades principais daquela época tentaram conter aquelas crianças. E Jesus os adverte e fala: vocês nunca leram o Salmo 8? Vocês não sabem que está escrito que da boca de pequeninos Deus suscitou o perfeito louvor? E naquele momento se cumpre o Salmo 8, em que aquelas autoridades, pessoas de alto escalão, são emudecidas, são caladas diante da palavra do Senhor, diante da glória do Senhor revelada na boca dos pequeninos. O Salmo prossegue, versículos 3 e 4, Davi se põe a contemplar os céus. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Uma pesquisa rápida no Google nos mostra que as menores estrelas que existem, elas correspondem a aproximadamente 23 mil vezes a massa do planeta Terra. Imagina a grandeza desse Deus que estabelece estrelas, o céu, a lua, com o próprio dedo. Que magnitude! Diante dessa tremenda majestade, dessa grandeza excelsa, Davi enxerga a limitação humana e diz: que é o homem? O que eu sou? Para que Deus se lembre de mim, para que Ele me visite, para que Ele se preocupe comigo. O que é o homem? Para que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Deus, embora tenha feito o homem infinitamente inferior a Ele mesmo, em sua sabedoria excelsa, Ele decidiu colocar o homem como superior a toda a natureza. Deus estabeleceu o homem para ter domínio sobre a criação. O Salmo prossegue no versículo 5 até o versículo 8, dizendo que Deus fez o homem por um pouco menor do que ele. Fomos agraciados com traços da natureza divina, somos criados à imagem e semelhança de Deus, somos seres espirituais, tal como Deus é um ser espiritual, registrado lá em João 4:24, que Deus é espírito. Nós somos seres dotados de espírito, somos alma vivente, somos seres racionais, superiores aos animais irracionais. Somos pessoas que têm dentro de si o anseio pela eternidade, como nos diz Eclesiastes 3:11. O Senhor colocou em nós este anseio pela eternidade. Somos superiores a toda a criatura por conta dessa decisão divina, no plano divino. É bem verdade que o homem
não compreendeu muito bem essa posição. Adão, nosso primeiro representante, ele se deixou levar pelas circunstâncias, pela sua cobiça e se ensoberbeceu, querendo ser igual a Deus. A partir dali, o homem enfrentou uma dura queda e se distanciou profundamente da divindade criadora. Porém, na carta aos Hebreus, nos é revelada que em Jesus Cristo essa posição humana foi novamente assumida. Jesus Cristo, perfeito homem e perfeito Deus, cumpriu o plano original do Criador em ser uma criatura perfeita, uma criatura superior a tudo que existe e em revelar a glória de Deus em sua existência. Jesus Cristo cumpriu perfeitamente esse papel da criatura homem no sentido de revelar a glória do seu Criador. Como nós temos nos posicionado diante da majestade de Deus? E aí eu queria que você refletisse comigo. Sabemos que temos um Deus tremendo, um Deus majestoso, grandioso, que criou os céus, a terra, o mar, tudo que existe, criou a natureza, criou o homem, e temos diante desse prisma, desse olhar divino, uma função bem específica para exercermos aqui enquanto no mundo estivermos, porém sabemos que somos incapazes. Ainda carregamos o orgulho, a cobiça de Adão. Somente Jesus Cristo, aquele que cumpriu perfeitamente o plano divino, pode nos dar a força, pode nos dar a capacidade para cumprir o propósito de Deus aqui na terra. E assim, em Jesus Cristo, como está registrado lá em Hebreus, onde se cumpre perfeitamente o papel do Filho do Homem como sendo um ser de destaque na criação, assim, na força de Cristo, nós podemos também ter a mesma visão que Davi teve e engrandecer ao Senhor pelos seus maravilhosos feitos, pela sua majestade, pela sua soberania sobre a nossa vida. E no versículo 9, Davi finaliza esse salmo da forma como ele iniciou, engrandecendo o nome do Senhor. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O rei Davi, um dos principais reis do povo de Israel, tinha tudo para se ensoberbecer, para se vangloriar, porém ele preferiu o caminho humilde da mansidão, da resignação, da reverência ao Criador. Não é à toa que ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. Que possamos ter essa atitude e enxergar nesse Salmo número 8, esse poema de sabedoria, esse hino de gratidão ao Senhor, enxergarmos nele um norte para a nossa vida, como homens, como criaturas indignas, imperfeitas, porém em Jesus Cristo temos a força, temos a capacidade de cumprir o propósito original do Criador para as nossas vidas. Que Ele nos capacite e que você seja abençoado a participar dessa glória que Jesus Cristo revelou a nós, sendo perfeito homem, perfeito Deus e alcançando o nosso coração pela graça divina. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Ti por tão bela palavra revelada a nós através da Santa Escritura, neste salmo, nesse lindo poema de sabedoria, que possamos trazer para as nossas vidas as lições práticas dessa passagem que nos revela a majestade do Senhor, a nossa posição como seres ínfimos diante do Deus Criador, do Deus excelso, do Deus Supremo, do Deus Soberano, porém, pela decisão e sabedoria divina, Ele nos colocou no lugar certo, no momento certo, para revelar a sua glória. Que possamos ter a atitude reverente, submissa e humilde do rei Davi, que preferiu se esvaziar, preferiu se humilhar e reconhecer
a soberania do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o seu reinado, sobre o povo de Israel. Nós clamamos a Ti que em Jesus Cristo possamos ter a força, a sabedoria e o discernimento para cumprir bem o nosso papel aqui no mundo, aqui nessa terra, enquanto aqui estivermos, para que o Teu nome seja glorificado para todo sempre. O Senhor é soberano, o Senhor é majestoso, o Senhor é Deus, o Senhor é o dominador sobre o universo, sobre a nossa existência, sobre a nossa história. O Senhor se revela através das coisas grandiosas e das coisas mínimas, e somos bem testemunhas de que coisas microscópicas têm sido utilizadas para desbaratar reinos, poderes e majestades humanas. Nós confiamos em Ti, que há de guiar-nos a nossa existência para o fim eterno, para as mansões celestiais, e nessa esperança confiamos no Senhor, em nome de Cristo. Amém. Que Deus te abençoe.